Salve galera, beleza? Esse aí é o LD Cabinets Modelers, ou seja, é o gabinete 2 de 12 FR da ELD. A gente já faz o modelo 1 de 12, esse aqui é o modelo 2 de 12, estavam pedindo bastante e a gente conseguiu montar agora com 200 watts, 100 watts por canal. É um amplificador estéreo bem bacana que vai dar para fazer bastante coisa com ele aí. Eu vou mostrar algumas coisas aqui. Estou usando aqui, como vocês sabem, eu tenho uma GT100, né? A GT100 é uma pedaleira já antiga, ela não é uma modeladora, ela é uma emuladora ainda, e ela tem cab simulators, ou seja, simulações de gabinetes. Elas são bem legais até, só que com um impulse response a coisa fica bem mais legal. Então eu estou usando um radar aqui, o radar está entrando aqui no send return da pedaleira e ele está localizado aqui no meu setup, na minha linha de sinal aqui. Eu coloquei o radar depois dos press e antes das modulações e ambiências. Por quê? Porque eu estou saindo em estéreo. O radar, ele tem o IR Loader, ele também é um simulador de power e ele também tem um EQ de saída. Isso faz com que ele seja praticamente um, vamos dizer assim, um masterizador de som de guitarra. O som fica bem legal sempre quando passa por ele. Só que ele é mono, né? Então, para usar isso em estéreo, como é que se faz? Você coloca o impulse response antes das modulações e antes das ambiências. O que torna o som de guitarra estéreo geralmente são as emulações das ambiências. Você geralmente tem coros em estéreo, você tem reverb em estéreo, você tem delay em estéreo, você tem efeitos nesse campo em estéreo, né? As modulações, coros, flanger, phaser e as ambiências, delay, reverb. Então a ideia é essa: para que você mantenha o setup em estéreo, você coloca a simulação de gabinete antes dos efeitos que são em estéreo, né? No caso, depois dos press e antes das modulações e ambiências. Saindo aqui LR, tá entrando lá no ampli LR. Eu vou colocar aqui, eu tô gravando com um microfone Tascam, é um microfone de ambiência, ele é estéreo, tá? Não é o melhor microfone do mundo, claro, se eu tivesse no estúdio com um microfones condensadores melhores, o som ficaria melhor, mas é como eu posso gravar aqui hoje, então já tá servindo bem, né, para esse propósito. Vamos começar aqui com o som clean. Eu vou mudando aqui também eu vou até baixar aqui um pouquinho para vocês verem. Eu vou mudando aqui também os ERs para vocês poderem ver. Então aqui a gente tá num preset clean da pedaleira, que é o natural clean dela, tá? E eu tô usando aqui uma caixa 1960. É uma caixa com 4 Celestion, 4 de 12. A guitarra que eu tô usando aqui é uma Hohner Lynx. Essa guitarra aqui, por mais que ela tenha essa cara moderna, ela não passa de uma Telecaster. Ela tem 2 singles aqui e aqui eu posso transformar com humbucking, né, quando eu levanto o botão aqui. Então eu vou usar ela como single, como humbucking, vou falando aí, mas já aviso que ela tem um timbre instalado. Ela é uma guitarra que se parece muito com uma Telecaster, então ela é instalada. Se uma hora aí começar a sobrar muito agudo, né, e você perceber que está muito agudo, lembre-se que eu estou numa guitarra brilhante. Se a gente pegar aqui uma Les Paul, uma SG, uma guitarra que tem um timbre mais fechado, vai, claro, né, influenciar lá no final. Então vamos ver aqui o timbre clean, tá? Tô usando a guitarra com os 2 singles. Legal, né? Vamos colocar um delay em estéreo para vocês verem como é que soa. Aqui tá um delay em mono. Lembrando que, claro, eu tô gravando com o microfone estéreo aqui. Se você estiver ouvindo no celular, você não vai ter essa noção. É interessante que você ponha fones de ouvido para você ter essa sensação estéreo que tá rolando aqui. Vou colocar um delay, esse delay tá mono, ó. Vou colocar um delay pan, tá? Ou seja, ele vai bater uma vez em cada canal. Ele vai ficar trocando de canais, saca só. Bacana, dá pra perceber que ele bate uma vez em cada lado, e isso é muito bacana, isso causa uma tridimensionalidade no som muito bacana, tocar em estéreo com esses recursos, tá? Vou colocar aqui agora um chorus também em estéreo. Vou desligar o delay, né, aqui que tá sem chorus, vou ligar o chorus, ó. Liguei o chorus, né? Esse é um chorus mono, eu vou deixar soando aqui e vou mudar pra estéreo, ó. Esse é um chorus estéreo. Se você tá de fone aí, você vai perceber que o som tá mais aberto, ele tá mais winder, né? Ele tá mais abertão e criando uma tridimensionalidade, porque a gente tá tendo essa defasagem aqui de som realmente acontecendo, tá? Então dá uma olhada aí como é que fica ele só com chorus, tá? Ó.
ligar o chorus e o delay pan, tá? O delay pan é meio barulhento, mas dá pra ouvir legal, ó. Bacana, né? Dá pra ver que o som abre, você ganha uma profundidade enorme no seu som por causa do efeito estéreo, né? Você tendo esse falante falando de forma diferente desse falante dá uma profundidade muito grande e você percebe isso no som aqui e fica muito gostoso de tocar. Vamos fazer o seguinte, vamos agora para os drives, e aí nos drives aqui eu vou colocar algumas opções de prés diferentes para vocês verem como soa, e aí a gente vai trocar os IRs aqui para vocês verem como faz diferença, né? Então quando a gente está falando de IR, o que o IR está emulando? Ele está emulando a caixa, o falante, o microfone e a sala onde ele foi captado. Então isso tudo está sendo emulado pelo IR, está sendo tudo emulado pelo radar aqui. E como a gente tem falantes full range numa caixa full range, você tem essas opções de fazer as simulações com Impulse Response. Então vão aqui para um drive, que é o drive que eu uso normalmente, né? Um drive chamado Power Drive da GT100. É um pré já meio envenenadinho, bem bacana. Ó. Legal? Então esse Power Drive está passando aqui pelo radar. Já estou usando uma simulação de 4 de 12 aqui do nosso querido amigo 1960 BV, que é uma caixa Marshall, né? Uma caixa com 4 Celestion. Eu vou mudar aqui para um outro modelo também da Marshall. Ó. O som já deu uma afundada, né? Ele mudou como é que os agudos se propagam, deu uma afundada, por quê? Essa outra caixa ela tem um som mais fechado do que a primeira. Ó. Vou mudar para um outro modelo também com Celestion, 1960 AG. Ela é um pouco mais aberta, saca só. Então o som veio bem mais pra frente, ela é bem mais aberta, bem mais estridente. Então a caixa, na real, muda tudo, né? Quando a gente fala de um setup de guitarra convencional, você tem o falante do amplo de guitarra, o falante ele dá a última tingida no seu timbre, ele dá a última cor que existe no seu timbre. Quando a gente tem falantes full range, a gente precisa falar qual que é a cor que ele tem, qual que é a cor que ele vai emular, e isso o IR vai fazer. Então beleza, vou mudar aqui ó, para outras caixas de outros modelos para vocês verem já com Power Drive aqui, ó como é que fica, se liga. Ó, essa aqui é uma caixa solo, 4 de 12 também. Ela tem um grave bem mais acentuado, saca só. Então vou voltar aqui ó para uma caixa 1960 normal, a BV. Vou mudar aqui o power, tá? Vou colocar um power bem relaxadão, que é um power aqui do Marshall 1959, tá? Ele é bem relaxadão, tem um timbre bem brilhante, lembrando que essa guitarra também é bem brilhante, saca só. Agora eu vou colocar um high gain aqui, vou colocar o Rectifier, como se fosse o pré do Rectifier aqui que ela está emulando. Não vou mexer na caixa por enquanto, estou mexendo só no pré, tá? Vou mexer na caixa agora com o pré do Rectifier para vocês verem como a distorção ela vai mudando bastante até de ficar mais agressiva ou menos agressiva por causa da caixa, saca só. Ó, bem mais agressiva. Show, né? Vamos mudar para outras caixas aqui.
Bacana, né? Então mudou a caixa, mudou tudo. Muda como ele se comporta, muda o tipo de som, muda como a distorção se comporta. É muito legal. Vou continuar mudando aqui, Então já deu para ver que muda muita coisa. A gente consegue ter um som extremamente moderno, um som extremamente vintage com um único gabinete full range. E quem vai mandar isso é ali a combinação entre o pré que você está usando e entre o impulse response que você está usando. Conforme essa combinação, você consegue ter timbres muito modernos ou timbres muito vintage, que é uma coisa bem legal. Vamos fazer um outro teste aqui, ó. Eu vou colocar aqui no 1960. Aqui no meu pré, eu vou mudar aqui para o 5150, né? O 5150 ele é um ampli bem ardido, né? Então eu vou até tirar um pouco aqui do agudo. Ele é um ampli mais ardidão. Essa guitarra já é bem brilhante, então tirei um pouco do agudo ali. Vou usar aqui um chorus em estéreo e também um delay para a gente poder brincar um pouco de um Van Halen, vamos dizer assim, né? Porque aí um chorus estéreo e um delay já é tudo que o Van Halen precisa para ser Van Halen, né? Ainda tá muito agudo, né? Essa guitarra ela é bem brilhante, ela tem potenciômetro de 500K, então ela brilha demais. Eu vou tirar um pouco do agudo aqui. Já melhorou bastante. Então eu tô usando aqui chorus em estéreo e vou colocar um delay em estéreo aqui. Vou colocar um beat aqui e vou tocar alguma coisa de Van Halen. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Muito bacana, soa muito bem, é bem gostoso de ouvir, não dá vontade de parar de tocar. O negócio é muito legal. Vamos fazer uma coisa aqui agora bem diferente, tá? Abusar o uso do full range ali, vamos colocar outras frequências ali que não seriam frequências de guitarra. Então, por exemplo, aqui na GT100 ela tem um efeito chamado Wave Synth. Ele vai simular um som de um sintetizador aqui na guitarra. Ele transforma o sinal da guitarra em MIDI e simula no sintetizador. Então eu vou colocar aqui, primeiro de tudo, vou desligar o radar. Desliguei o radar. Vou vir aqui no meu pré e vou colocar um pré full range. Ou seja, é um pré sem tone stack, é um pré liso. Ele não tem tone stack nenhum. Ele não se parece com nenhum ampli de guitarra, por exemplo. Então desliguei aqui, coloquei o pré full range, vou vir aqui no meu efeito e vou colocar aqui, deixa eu ver, Wave Synth. Então é um simulador de sintetizador e a pedaleira vai transformar o sinal da guitarra em MIDI para sair o som sintetizador. Dá uma olhada como é que fica aí no full range, ó. Vou mudar o tipo de onda aqui, quer ver? Bocão, né?
bem legal. Dá para fazer também, por exemplo, o seguinte, eu vou trocar aqui o efeito para um Acoustic Guitar Simulator. Aqui na Boss tem aquele efeito que é um pedalzinho chamado AC, que é um Acoustic Simulator, tá? Então eu vou usar aqui, desligado ainda a simulação de gabinete, estou usando o pré-full range lá, tá? Direto no amplificador e estou simulando um efeito de violão na guitarra, saca só. Vou aumentar um pouquinho aqui. Claro que não é um violão, é uma simulação de violão na guitarra, mas o full range ele responde muito bem, porque ele tem bastante agudo. Então até o trilintrar aqui das cordas, né? Até o trilintrar das cordas do violão que ele tem na emulação, ele fala muito bem, né? Vamos tocar mais coisas aqui com o violão, por exemplo, né? Bacana, né? Então dá pra fazer bastante coisa, dá pra tocar em estéreo, dá pra colocar os efeitos em estéreo, ter um som mais tridimensional, dá pra ter um som muito moderno, com muito ganho, com simulação de uma 4 de 12 berrando o volume. Ao mesmo tempo dá pra ter um som clean, super brilhante com uma 2 de 12, por exemplo. Dá pra ter timbres diversos, né? De diversos estilos diferentes, com essas combinações de mais diversos prés que as pedaleiras têm e os impulse responses. Claro, usar o radar, gente, não é uma necessidade, tá? Eu tô usando aqui porque eu prefiro o radar do que as emulações da GT100. Então eu comprei o radar para testar, achei legal, coloquei aqui no meu setup, tô usando ele ao vivo com amplificadores full range. Tá sendo muito legal. Mas só a GT100 já tem as simulações de gabinete dela, já são bem legais, tá? Obviamente simulações de gabinete e impulse response são coisas diferentes, mas já são muito legais. E qualquer outra pedaleira mais moderna que você tiver aí, Mower, Rotone Ampero, que seja Fractal, que seja Kemper, a ideia é essa, é você ter simulações de gabinete sempre melhores, né? Impulse response sempre melhores, com uma qualidade melhor de áudio, e isso vai refletir no seu som final, com certeza, lá no gabinete full range. Beleza, galera? Então essa é a versão 2 de 12 do Cabinets Modellers da ELD Power. A gente fabrica a versão 1 de 12 também, essa é a versão 2 de 12 estéreo, e estamos aí sempre buscando novas possibilidades, né? Em breve a gente vai ter outras versões aí em outros tamanhos também, por exemplo 2 de 8, 2 de 10 e assim por diante. Já mostrei bem aqui o Cabinets Modellers, espero que tenha ficado claro. Se rolou dúvidas aí sobre tudo que eu disse, aí embaixo tem os comentários, deixa os comentários aí, a gente vai tentando responder. Claro, não sei tudo, posso ter falado alguma asneira aqui em algum momento, me corrijam, e estamos aqui todos para aprender, né? Quem também tem dúvida, clica aí embaixo a sua dúvida que a gente tenta explicar da melhor forma possível.